Olá, hoje vamos falar de contabilidade e empreendedorismo com um profissional da área aqui de Novo Hamburgo. Meu convidado de hoje é persistente, honesto e espirituoso. Natural de Constantino, filho da dona Elvira e do seu Daniel, é contador e sócio da Campal Serviços Contábeis, que está desde 1988 no mercado. Com um estilo de vida simples, o pai da Pâmela e do Daniel pretende para o futuro viajar, curtir a família e continuar se dedicando ao trabalho. É sócio na empresa e na vida da Elaine. Hoje teremos uma conversa de peso com Daniel Basílio Coletti Campos. Seu Daniel Campos, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Sócio na empresa e na vida, né? Exatamente. Dona Elaine resolve tudo. Resolve toda a minha Santa vida. Elaine. Resolve a minha vida. Bem contigo? Tudo bem, tudo Prazer bem, te tudo receber. ótimo. Obrigado, igualmente. É um Poder prazer estar contar aqui. pedacinho da tua história, né? Exatamente, contar um pouquinho. Me pegaram, mas o que eu vou fazer? Não tem como fugir. Não tem como fugir. É verdade. Daniel, filho de Constantina, como é que veio parar em Novo Hamburgo? Que trajetória foi essa? Em contabilidade, uma família de 16 irmãos. Quando eu falo aí que uma das virtudes é a honestidade, venho de família grande, família numerosa, minha mãe descendente de italiano e Colette ou Colete, e nós fomos, digamos assim, criados com uma educação bastante rígida, aquela formação, com pai que o sim era sim mesmo e o não era não, acabou. Não tinha uma segunda opção, porque hoje as opções para os filhos são diversas. Então, se o pai dizia ou se a mãe dizia, era aquilo. Então, a gente teve essa formação e tinha que ser numa família grande. Não fosse isso... Imagina, se não dá para discutir. Não dá para discutir. Na verdade, nós somos em 16 filhos nascidos, criados, 16. Minha mãe teve mais gravidez até. Minha mãe teve 19 gravidez. Naquela época, a família grande, porque trabalhar na roça, o número de filhos contava. A mão de obra era mais em conta, digamos assim. E meu pai tinha uma certa quantidade de terra, então a gente cultivava. Poucos da minha família tiveram essa oportunidade de estudar. Eu tive essa oportunidade porque fui seminarista. Incrível, fui seminarista. Tinha vocação para o sacerdócio? Não sei. Naquela época, eu saí com 11, 12 anos. Não sei. E imediatamente... A mãe era muito religiosa? A mãe era religiosa, muito religiosa. Meu pai era religioso. Nós somos do tempo, naquela época, que se rezava o terço à noite. Todo junto, ninguém ia dormir sem fazer isso. Enfim, eu estudei logo que eu voltei do seminário, trabalhei mais um pouco na roça ainda. Meu pai, agora tu não quis estudar, agora tu vai para a roça. Trabalhei mais uns 3 ou 4 anos, eu voltei com 15 ou 16 anos de lá. E aí eu fui concluir naquela época, Rodrigo, o ginásio em Frederico Westphalen. De Frederico Westphalen eu fiz o técnico contábil também, minha formação do segundo grau de técnico contábil é de Frederico Westphalen. Aliás, um bom colégio, Canhela, se não me engano é o nome, de Frederico até hoje. São referência naquela região, enfim. E logo que eu concluí isso, eu fui a Porto Alegre, continuar a minha vida, porque lá não tinha faculdade ainda em Frederico Westphalen. Naquela época, em 1973, 74, por aí. Quando eu me formei no técnico contábil, eu fui a Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, me caiu o emprego lá no escritório de contabilidade, que, aliás, quando eu fiz o técnico de contabilidade, eu não gostava de contabilidade. Eu fiz porque era o único segundo grau que existia. Era opção. Me jogaram para dentro do escritório não o escritório de contabilidade, o escritório de uma empresa chamada Incosul. Os mais velhos vão lembrar. Tinha, se não me engano, 2 filiais aqui em Novo Hamburgo. E
E aí eu fui trabalhar em contabilidade, porque eu tinha que trabalhar. Eu não tinha opção de, eu não vou trabalhar nisso, não. Eu tinha que trabalhar. Foi o que eu achei. E ali nessa empresa, na Incosul, eu fiquei 6 anos. Quando eu saí dali, eu já estava num certo grau com tempo de formação contábil, mas também já era um chefe de setor, sei lá, não me lembro bem qual era a minha função que era na época, mas eu já tinha. E aí, quando eu terminei a faculdade, que eu fiz faculdade em Porto Alegre, na São Judas Tadeu, que eu fiz administração lá, e contábeis eu concluí em Curitiba. Eu tive um convite para ir para Curitiba. Já da Pepsi? Já da Pepsi Cola, um convite lá para ser contador da Pepsi Cola em Curitiba. E lá, nesse tempo, que eu fiquei em Curitiba, foram 5 anos, aí me casei com a Elaine. Mas ela é gaúcha, né? Ela é gaúcha, ela fez faculdade em Santa Maria. Conheceu ela lá? Eu conheci ela na ida para Porto Alegre, na ida para Santa Maria, em Frederico Westphalen. Eu conheci, que os pais dela são de Frederico Westphalen, moram até hoje lá. E eu me encontrei com a Elaine, aí a gente se casou 2 anos depois, em Frederico Westphalen, e eu voltamos para Curitiba, ficamos lá. E a Pepsi Cola em Curitiba foi vendida para uma empresa maior, onde eu senti, vou sobrar aqui. Em contato com o contador ainda de Curitiba, da Pepsi Cola em Porto Alegre, ele me disse, olha, tu quer voltar para cá, eu estou precisando de ti aqui de novo. Eu quero voltar para o Sul. Engraçado, eu gosto muito de Curitiba até hoje, uma cidade fantástica. Naquela época era mais fantástica, hoje ela se tornou uma metrópole muito grande. Naquela época ela era menor, cidade menor, imagine, são 30 anos faz isso ou mais. Mas a gente é louco para voltar para o Sul. Surgiu a oportunidade, eu voltei correndo, trabalhei mais 4 anos. Essa empresa, a Incosul, entrou em concordata. Aí eu senti, começou todo mundo, as pessoas de um certo salário já foram se afastando, foram mandadas embora, etc. E aí me surgiu Novo Hamburgo com uma opção para mim montar um negócio para mim. É o sonho do jovem, sem empreender, fazer alguma coisa, porque naquela época todas as empresas, mais ou menos como estamos agora, nem tanto, não tão pesada a crise, mas vinha passando por uma turbulência no mercado. Mas ainda era um bom mercado. Ainda era, se tinha emprego. Rodrigo, tinha muito emprego. Você chegou aqui em 88. 1988, dia abril, 1º de abril de 88. O cara que gosta de contar a história, 1º de abril tá bem, né? 1º de abril tá bem. E Daniel, tá fazendo 30 anos 30 agora. anos em 1º de abril de 2018. Quais foram os primeiros anos? Foram bastante, dizer assim, pesados para mim, porque você é um empregado, você cumpre uma atividade de empregado. Quando você tem que empregar, ser responsável, eu te diria que nos primeiros 2 anos não me sobrou dinheiro para comprar uma camisa para mim, porque eu tinha 2 filhos pequenos ainda. Então foi bastante complicado. E eu tinha que pagar salários, eu tinha que correr atrás dos honorários, correr atrás de empresas. Não era fácil. Eu tinha uma máquina, porque naquela época não tinha computador, para ter uma ideia. Verdade? Parece? Não é? É datilografia, os contratos das empresas, alterações, etc. Tudo era preenchimento de guia. Mecanizado mesmo. Preenchimento de guia, de chia, tudo que você imaginar, você fazia com máquina de escrever. Já existia muita burocracia, né? A gente conseguiu inventar muitas leis mais depois disso. É verdade, muitas leis mais. Já existia muita coisa. Eu trabalhava no escritório o que eu podia, depois eu continuava em casa. Então foram 2 anos de muito trabalho, mas você venceu. Felizmente a gente... Hoje dá para contar essa história e dar uma risada. Hoje dá para contar, e quando eu falo para os mais jovens, das pessoas mais novas, como você, o Carlos, e então eu penso assim, é muita história, não tem... E tu não tem relíquia dessas máquinas que tu usava, porque eu tinha uma máquina chamada Audit, que é o tamanho dessa mesa, mais ou menos, que é onde se processava o diário, razão
diária razão das empresas. Tudo mecanizado. Não existia um computador. O primeiro computador surgiu que eu comprei em 1900 e... início de 90, mais ou menos 90. Eu tenho a nota até no escritório ainda. Outro dia estava dando uma revisada lá e eu achei a nota do primeiro computador. 2 computadores que eu comprei. Uma fortuna. Uma fortuna. Você compra hoje, dá para se dizer, comprava com o valor que eu paguei na época, você compra 10 computadores. Era muito caro. E é claro, não tinha para todo mundo, né? Não tinha para todo mundo, claro que não. Eu comprei 2. Eu tinha 6 funcionários, eu tinha mais na época. Eu comprei 2 computadores para começar e depois, com o tempo, a gente vai. Mas o que precisa, isso a gente tem que falar até para as pessoas, os empreendedores hoje, porque a gente está todo dia abrindo empresa, constituindo empresas. A gente tem que dizer, trabalhe com seriedade. Teu trabalho tem que ser sério. Tu não ludibria o teu cliente, jamais. Conta para ele sempre o que é verdade. Rodrigo, muitos empreendedores chegaram no escritório e foram convencidos por mim, ou pela Elaine, ou pelos demais integrantes da diretoria da Campal, a não investir, a não constituir a empresa, muitos. Eu prefiro fazer isso do que deixá-los entrar num barco furado. Mercado, porque as pessoas às vezes não estão preparadas ao negócio. A gente vê que o negócio não é aquela pretensão dele. Vamos pensar no teu negócio primeiro. Faz uma pesquisa de mercado. E te digo mais, eu vi muitas empresas fecharem, vamos dizer assim, encerrarem seus negócios porque faltou uma preparação para o negócio. Preparação, conhecer o negócio. Você acha que eu tenho uma empresa e o dinheiro vem, os recursos vêm e vai para o... Não é assim. Tem que tomar muito cuidado. O que assusta é que, com tanta informação que existe hoje, em 2017, a gente ainda vê isso todos os dias. Ainda vê isso todos os dias. Porque com a crise do emprego hoje, que você fala em 10, 12 milhões de empresas, na minha opinião, é muito... 12 milhões de desempregados, na minha opinião, é mais. Eu acho que beira os 20 milhões. Eu acho, pelo número que acontece, porque existe... aqueles informais, que eram os informais que não são contados. Existem aqueles que trabalhavam com notas, com empresa. Típico aqui o polo petroquímico. A Braskem, quantos contratados que tinham empresa, que iam lá trabalhar como empresários, apenas dar uma nota e não ser com carteira assinada. Esses não são contados. Eu me refiro ao nosso polo petroquímico. Imagine a nível de Brasil isso tudo, quanto representa. Então, o número de desempregados hoje é muito maior do que se fala. Quero saber como é que evoluíram as empresas. Continuam abrindo e fechando empresa todo dia ou isso melhorou na volta do intervalo? Hoje, numa conversa de peso com Daniel Campos. Volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Campal, fundador da Campal, sócio da Campal, Daniel Colete de Campos. Tem um Basílio aqui que não está na certidão de nascimento, não. Só no batismo. Só no batismo. Daniel Basílio Colete de Campos. O meu avô materno, como italiano se diz o nono chamava-se Basílio Colete. Ele foi o micro que fez a migração? Ele que veio da Itália. Ele que migrou. Ele que migrou. Então, eu fui descobrir isso mais tarde, quando fui tirar minha certidão de batismo, buscar na igreja a certidão de batismo, que lá estava Basílio. Eu digo, opa, me chamo Basílio. Na certidão de oficial, não existe, é Daniel Colete de Campos. Então, eu pouco uso esse Basílio, eventualmente É como uma curiosidade. É uma curiosidade. Falando em nascimento, como é que é esse negócio de empresas que não param de nascer todo dia, Daniel? Está me falando que hoje nascem menos empresas? Eu tenho notado que a constituição, os empresários, os novos empreendedores, vamos chamar os empresários, eles estão mais cautelosos e o mercado não está oferecendo
oportunidades que você tinha. Então, você está se pesquisando, se buscando fazendo um estudo de mercado, como é que está o comportamento, porque a crise está durando, a crise não é desse ano, a crise ela vem, o mercado está em baixa há aproximadamente uns 2 anos, ou até mais do que isso. Então o pessoal está muito atento, a mídia, os meios de comunicação nos contam histórias de empresas fechando toda hora. Então o pessoal está muito cauteloso, prefere manter o negócio todo, está cauteloso, né, Rodrigo? Tu estava me dizendo que existe um mercado que é uma grande ilusão. O que eu noto é que existe assim, o pessoal pensa que eu vou abrir um restaurante porque todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que comer, eu vou abrir um mercado. O que eu diria é o seguinte, a margem de lucro dos estabelecimentos de alimentação é muito baixa. É muito baixo. Tem que ter um giro muito rápido e se desperdiça muito. Então, eu tenho notado que isso não é de hoje. Há muito tempo eu tenho observado isso. Se tu olhares, hoje, o que está em alta hoje em Novo Hamburgo? Sushi. Mercado de sushi. Todo mundo fala. Os restaurantes, olha os restaurantes de nome em Novo Hamburgo, são poucos. Verdade. São poucos. Qualquer lugar que tu vai para Gramado, por exemplo, é um giro de empresas impressionante. Então, é uma ilusão, a alimentação, claro que dá dinheiro, é verdade, mas tem muito pé no chão. Não é um mercado fácil. Não é para aventureiro. Não é para aventureiro, de jeito nenhum. O MEI, ele foi uma ferramenta que ajudou as pessoas a se organizarem? Claro que ajudou. Até para a contribuição do seu INSS, que o valor é muito mais em conta, é um valor pequeno, mas ainda, para muita gente, não está bem claro o MEI. Não está bem claro. Tem gente utilizando o MEI como representante comercial, está errado, não pode. Como corretor vai lá, abre o MEI e vou dar... Não pode, isso é aquela atividade... vamos chamar assim, é do pipoqueiro, da rua, é do eletricista, é dessas pessoas que não tem como constituir uma empresa formal, uma empresa que atenda às obrigações fiscais legais. Essas obrigações fiscais e legais, a impressão é de que não para de crescer, Daniel. Não para de crescer, isso é verdade. Concordo contigo. Lidar com um empresário que chega precisando empreender, querendo ter seu negócio e precisar preencher toda uma burocracia antes. Você busca, em primeiro lugar, você busca as alternativas de minimizar a carga tributária dele. Que é o seguinte, você primeiro pode ser enquadrado no Simples, tem uma lista de empresas que pode e que não pode. Profissional cuja formação ou cuja a empresa exige a formação de uma profissão legalmente tipo médico, tipo profissional liberal, já não pode, a empresa dele não pode se enquadrar no Simples, por exemplo. Então o Simples ele minimiza os encargos, sem dúvida nenhuma. A maioria das empresas do Brasil facilita realmente. Facilita, a burocracia é muito menor. Então, o que a gente faz? Tem que deixá-lo muito consciente de que o imposto deve estar embutido dentro do teu preço. Tá, mas aí eu não consigo... Parece que não tem competitividade. Mas então o teu negócio não é viável. Não para de pé. Não para de pé. Matemática ingrata essa. Tu tem que colocar dentro do teu negócio, do teu preço de venda, esses encargos, não adianta, faz parte. Se tu não colocar esses encargos todos, não colocar o teu honorário, o teu prolabore... E daí tu precisa ganhar escala para poder... Então faz parte, então pare, eu tenho dito... ganha essa escala. Olha, já falei para muita gente, está na hora de tu parar. Para enquanto tem... Tu é o orientador que dá essa real mesmo? Sim. Está na hora de separar. Teu negócio não está dando. Recentemente, semana passada,
Eu conversando com o empresário, ele tá se arrastando. Aí parou de pagar os impostos. Aí vem lá alguém que diz assim, não, para de pagar, depois tu busca uma... Ele não busca, a gente sabe que é muito difícil. 6 meses sem pagar impostos. É uma bola de neve gigante. Imagina, tu tem que trabalhar, tu tem que ter uma rentabilidade quase que dobrada, e é difícil. É verdade. Para recuperar, para pagar os impostos normais, mas aquele, quer dizer, tu vai vestindo um santo e desvestindo o outro, então... Atrapalha todo o processo. Atrapalha o negócio dele. Então, tem que tomar muito cuidado. A área financeira é uma área muito importante. Claro que no pequeno negócio, quem administra é o próprio dono da empresa que faz. Normalmente não tem expertise nenhum, né? Não tem o quê? Expertise não tem expertise nenhum, é simples. Porque é simples. O caixa da empresa com o seu caixa pessoal. Não. Ver isso todo dia também. Mas Rodrigo, tem um detalhe, isso está aos poucos, está minimizando o cerco do fisco em todos os sentidos, está sendo bastante grande, cada vez mais. Cerco do fisco. Quer dizer, é comum alguém chegar com uma notificação da Receita Federal dizendo tua movimentação financeira é incompatível com o teu ganho, com a tua remuneração. O que está acontecendo? Não é mesmo? De algum lugar está vindo esse dinheiro. Então, tu não está me informando. Então, os cruzamentos, as ferramentas que hoje o fisco tem, só não pega mais porque aí falta pessoas lá dentro. Falta gente. Mas também é uma senha sem fim. Né? É uma senha sem fim. É claro, nós trabalhamos... Trabalhar para pagar o governo. Olha, eu te diria... Isso é verdade. Para manter toda essa máquina, quer dizer, hoje... O sentimento é ingrato porque a gente retorna... O retorno é mínimo. O retorno é mínimo. É um absurdo o que retorna para o contribuinte, é um absurdo. Quase 30 anos depois, mais de 30 colaboradores. Sim. Como é que é esse novo momento? Como é que está constituída a Campal nos dias de hoje? Eu tenho 2 filhos que trabalham comigo lá dentro, uma advogada, que é a Pamela, e outro contador, que é o Daniel Antônio. Daniel, que é conselheiro, inclusive. É delegado do CRC. Delegado do CRC. Nessa gestão atual, ele tem 2 anos de advogado do CRC. E tem a Elaine, minha esposa, a dona do escritório, a diretora, puxa à frente, que puxa à frente a parte administrativa, a administração do escritório todo. O Marcelo, que está comigo desde o início, nesses 30 anos. O Marcelo é uma história também. O Marcelo era um office boy, um empacotador do antigo mercado... Castelão. O Castelão, exatamente. Aí fomos ao mercado num sábado, eu e a Lene fomos no mercado lá, conhecendo o carrinho, e aquele gurizinho esperto carregando, botando os sacos, não sei. São Paulo estava recém começando. Imagine, o Marcelo está comigo também há 29 anos, recém começando. E lá precisava de um office boy. Daí a Helene para mim disse, ó o guri que nós vamos levar para lá, para Campal. E aí naquele tu ajuda nós a levar até o carrinho? Claro, ele sempre disposto, levou. Tu não quer trabalhar no escritório? No escritório? Mas eu quero. Aonde? Tu já está registrado aqui? Ainda não, estou fazendo. Então, segunda-feira estava lá e nunca mais saiu. O Marcelo hoje é sócio da Campal também. Ele cuida a área dele. Podia ser depois estudar muito também. Né? E eu que estou lá dentro. Com um trotezinho mais lento, mas eu também estou lá dentro. Está preparando a aposentadoria? Olha, aposentado já sou. Sim, trabalhando dentro de Eu acho o seguinte, Rodrigo, eu acho que a gente dizer, vou parar de trabalhar, não existe mais isso. Não existe, a gente tem que estar lá dentro. Mas está dando tempo para viajar um pouquinho também? Sim, a gente viaja, pelo menos uma vez por ano a gente faz uma viagem em família. Tiramos assim 3, 4, 5, 6 dias, conforme... A gente faz uma viagem em família, vai para uma cidade que a gente não foi ainda, São Paulo, Rio, Espírito Santo, uma cidadezinha que a gente vai relaxar um pouco. Primeiro nós íamos só os 4, os 2 filhos e a gente, hoje nós vamos com os genros, genro e nora, vamos juntos. A turma toda. A turma toda, e daqui a pouco vai os netos também, faz parte.
E a gente faz um cruzeirinho de vez em quando, sai também, faz algumas viagens para fora. E essa relação com a Itália, como é que está nutrida? Olha, mais italiano dos irmãos. Eu sou mais italiano, eu tenho cidadania italiana, o Daniel também já tem, a Pamela tem cidadania italiana. Eu sou mais italiano de todos eles, porque, não sei, eu me apaixonei um pouco pela Itália, eu já estive lá 2 vezes, vou muito pouco, tempo eu vou muito pouco. Minha intenção é ficar mais tempo, assim, ficar 10 dias, 20 dias. E eu estudo italiano, leio italiano. Hoje, para ter uma ideia, estou lendo a Bíblia em italiano. Eu baixei a Bíblia, porque já li a Bíblia várias vezes, na verdade, sou bastante religioso. E eu baixei a Bíblia em italiano, no tablet, né? O tablet é o tablet, né? E estou lendo, adoro ler. Toda noite eu leio um capítulo. Está exercitando italiano e a religião. Sim, e tu lê a Bíblia numa outra língua, isso faz bem. Faz bem, tu tem uma visão um pouquinho diferente, numa outra língua. Maravilha. Interessante. Adorei conversar contigo. Obrigado, eu também gostei. Muito feliz com a parceria com a Campal, sejam muito bem-vindos à nossa Vale TV. Parabéns pelo sucesso que vocês são dentro da contabilidade, por ajudarem tantas empresas a crescerem, a continuarem vivas em primeiro lugar, diante de tantas dificuldades que o governo nos coloca sempre. Exatamente, Rodrigo, essa é a intenção que a gente conversa, nós temos uma reunião toda semana da diretoria da Campal e a gente fala muito sobre os problemas de cada um. E a gente tem que ser flexível em todos os sentidos, com o empresário que sabe das dificuldades dele. Ser um empresário no Brasil, eu sempre digo, são heróis. Investem em um capital, investem em um patrimônio e estão correndo risco. Aquilo que eu já falei antes, eu já aconselhei muita gente a fechar as portas. Fecha enquanto tu consegue fechar. Não é fácil. Então, ser empresário no Brasil é um risco muito grande. Mas tem os bons empresários ainda, tem aqueles que estão se dando bem. Coisa boa. Hoje uma conversa de peso com o Daniel Basílio Colete de Campos, Daniel lá da Campal. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.